Nenhum problema, fiquem à vontade. Então tá. Não, porque às vezes algumas pessoas, né, a professora Gisele mesmo, que é do grupo aqui, ela teve um imprevisto aqui, a avó está internada e parece que piorou, ela teve que ir numa cidade próxima de Poços de Caldas e ela teve que ir lá para ficar com a mãe dela, está com 97 anos a avó. É uma coisa rara ter avó e avô vivos, né? 79 anos de casamento, né? E ela foi lá encontrar com a mãe e os irmãos. Então ela pediu muitas desculpas. Ela falou que ia tentar ver se ia dar certo de estar aqui. Eu disse, Gisele, vai cuidar da sua avó, fica lá, depois você vai assistir, né? Você pode ver esse momento aqui. Só mais um minutinho, Adriano chegou, boa tarde. Fernanda, é de onde, Fernanda? Jaqueline chegou. Boa tarde, Boa tarde, Jaqueline, tudo bem? tudo jóia? E com vocês aí? Tudo bem. Estamos à luta aí. Estamos aí com a nossa seleção aberta, né, professor Jaqueline? Isso mesmo, estamos aí. Vamos São, trabalhar, né, professor? são 9 candidatos à seleção. Vamos ver como é que Olha, vai ser. E a maioria mulheres. oba, Eu tinha que ter apostado, né, 2 terços de mulheres e 1 terço de homens. que Então bom. são 6 mulheres e 3 homens. A turma que está aí, né, já a caminhada do doutorado, daqui a pouco aí, eu vou aposentar, tem um montão de lugar surgindo aí, né? Não, professor, você pode aposentar, não. Tem que Não, continuar não, não. ensinando aí pra gente. O Aí. que é Nossa, isso? Boa tarde, Eidório, Charles, Alexandre. Está chegando a turma aí. Boa tarde Boa a tarde. todos. boa tarde. Gente, apesar, né, assim, a gente é bem pontual, né, e também o professor Luiz Antônio Grupo tem também um compromisso, a gente, né, 5 horas no máximo, a gente está encerrando aqui, esse momento. Então, o primeiro momento aqui é agradecer muito, né, professor, a sua disponibilidade de estar conosco aqui, né, é um dos grandes pesquisadores desse campo das juventudes, né? Leitura obrigatória aí para quem quer conhecer um pouco esse campo, né? E eu pediria então, Rosinei, você que está mais próxima do professor, participando lá, que nos apresentassem, professor Luiz Antônio Grupo. Esse grupo, professor, se chama Redeclide. Os colegas têm ciúme da gente, chamam que é nome de remédio, né? Mas não é nome de remédio, não. É nome de pesquisa. É a síntese de religião, educação, ecologia, diálogo e libertação. Então, a gente pensa que não é possível a gente pensar o fenômeno da religião sem articulá-lo com a educação, né? E por isso que muita gente aqui pesquisa o ensino religioso escolar, que é o ensino religioso escolar laico, não confessional, né? A gente teve oportunidade de participar da integração, né, da inclusão do ensino religioso escolar na BNCC. Eu fui da comissão bicameral que o Conselho Nacional de Educação criou para a inclusão. Ninguém gosta da gente, não. Na educação na Amped a gente é proibido de entrar, mas eu faço parte da Amped, mas a gente não entra. Há um preconceito com relação ao ensino religioso. Tem alguns que pesquisam aqui, né, esse campo do meio ambiente, da ecologia, né, pesquisa, por exemplo, né, tem um agora que vai defender dia 5 de... 5, ele não chegou ainda não, dia 5... Ah, chegou aí, ó, ao nosso futuro Tô... doutor aí, dia 5 de Obrigado, estou maio, aqui. Boa né, tarde para vocês todos. fez uma tese maravilhosa sobre a questão do veganismo, a ética a visão, né, dos animais não humanos, uma teologia da libertação animal. Tem gente aqui, a Rosinei, a Laísa, não sei se ela vai conseguir chegar, que pesquisam a questão também de geração universitária, perfis de geração universitária. Tem gente que está pesquisando laicidade, como a Catarina,
O Dório, né, está pesquisando essa questão prisional sobre a religião e as facções e a conversão religiosa, né? Duas conversões aí, ou ele vai para a facção, vai para a religião, como é que é esse processo? Tem gente da educação aí pesquisando, né, protestantismo de missão no Brasil e a perspectiva libertadora, freiriana, que mais, gente? Não estou esquecendo alguém aqui. Então, tem, né, a questão do ensino religioso no Espírito Santo, essa questão também na matriz afro. Então, as nossas linhas são isso aí. Então, eu já falei demais. Palavra aí para a Rosinei apresentar o professor Luiz Antônio Grupo. Primeiro, lembrar que a professora Gisele, né, que possibilitou, né, que eu participasse durante a minha pesquisa do grupo, né, coordenado pelo professor Luiz Antônio Grupo, né, o grupo de pesquisa de estudo sobre juventude da Unifal. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, um aprendizado, né? E eu começo apresentando o professor doutor Luiz Antônio Grupo com uma característica, uma marca que não está no Lattes, mas que é uma marca forte do professor, que eu pude perceber, e quem convive com ele sabe da generosidade que ele tem em acolher os novos pesquisadores e pesquisadoras. Então, uma marca forte que eu pude constatar participando do grupo de pesquisa com ele. Fui muito bem acolhida nesse grupo. Ele é professor e pesquisador do CNPq, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, 1992, mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, 1996, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Professor da Universidade Federal de Alfenas desde 2013, nos cursos de Ciências Sociais, Pedagogia e História, e no programa de pós-graduação em Educação. Foi docente do programa de mestrado em Educação do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, entre 1998 e 2013. Coordenador do Grupo de Trabalho 03 de Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos Educativos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, no mandato 2020-2021. Membro da Câmara de Ciências Humanas, Sociais e Educação da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, no mandato de 2021-2022. Experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia da educação e sociologia da juventude, assim como na área de história dos movimentos estudantis. Campos de pesquisa do professor: juventude, movimento estudantil, ocupações secundaristas, inclusive desenvolve essa pesquisa no Brasil todo, né, com vários pesquisadores. Sociologia da educação, educação não formal, educação sociocomunitária e práticas socioeducativas. Livros do professor são muitos, né? Eu falo dessa generosidade porque ele também compartilha, né, livros com outros autores. Então, ele tem essa marca forte. Mas vou citar apenas alguns livros. Movimentos Juvenis na Contemporaneidade, em 2008, Juventude, Sociologia, Cultura e Movimentos, em 2016, Introdução à Sociologia da Juventude, 2017, tem livros presenteados pelo professor e autografado, que isso é um orgulho muito grande, Juventude e Práticas Socioeducativas, em 2018, e 2022, A Presença da Felicidade, Ocupações Estudantis no Brasil, em 2015 e 2016, junto com Flávio Sofiati e Ana Salas. Um dos artigos que vai ser referência da nossa conversa aqui hoje, são muitos artigos, mas eu vou citar esse que ele referenciou, que estão nos slides, que é Juventude, Classe Social e Política, reflexões teóricas inspiradas pelos movimentos das ocupações estudantis no Brasil, 2020. Professor Dr. Luiz Antônio Grupo, o grupo de pesquisa Redeclide, da pós-graduação
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Tenho a alegria de escutá-lo e poder dialogar com o senhor, com esse grande professor e pesquisador. Seja bem-vindo entre nós. Muito bem. Obrigado, Rosinei, pela apresentação. Obrigado, professor Paulo Agostinho, pela acolhida nesse grupo de estudos e trabalho, com tantos temas importantes e instigantes. A Rosinei vem fazendo um diálogo com a gente há vários anos no Grupo de Estudos da Juventude, fazendo grandes contribuições, e é muito pouco que eu faço vir aqui como retribuição. Acho que ela mereceria muito mais, mas é um prazer, é um começo. E a gente conversa, não precisa terminar às 17, meu compromisso é às 17h30, eu consegui vir para a universidade, então estou do lado do compromisso, a gente não precisa ter pressa, acabar às 5, tudo bem. Se precisar passar um tempo, eu estou à disposição, viu? E o Rosinei, professor Paulo. Eu preparei uma apresentação, então agradecer novamente ele estar aqui e vou apresentar um pouco do que a Rosinei me sugeriu trazer para vocês, né, baseando em outras palestras que eu já dei. E espero, como eu vi que o grupo também tem um estudo sobre religião, eu trouxe uns dados sobre religião também na nossa pesquisa mais recente, que talvez possa interessar a vocês, além de alguns dados sobre educação e outros assuntos, né? Então, eu preparei também pensando no grupo, os interesses do grupo, espero atender as expectativas. Eu preparei uma apresentação, eu acho que eu consigo transmitir, vamos ver, senão eu vou pedir para a Rosinei transmitir, peraí. Uhum. Também está aí conosco a Fernanda, né, que veio através do grupo também, é da Psicologia da PUC Minas, chegou aí também. Bem-vinda, Fernanda. Estamos vendo. Dessa forma. Eu vou testar para ver se está trocando o slide. Troca? Sim, está trocando, perfeitamente. Então, deu certo, que bom. Então, o tema é pesquisa sobre juventude, é o tema geral. Sou Luiz Antônio Grupo, da Unifal-MG. Tem o meu contato aqui, o e-mail, se você tem a vontade de continuar a conversa em outros momentos, por esse e-mail. A apresentação, eu passei para a Rosinei, você pode compartilhar com o grupo, tá? Fica à vontade, está em PDF, fica à vontade. Tem o meu e-mail, tem o site da pesquisa também que você citou, que tem vários materiais da pesquisa sobre as ocupações e tem outros livros meus estão à disposição. E eu, mais especificamente, vou falar sobre sociologia da juventude e movimentos juvenis, que é o que eu tenho pesquisado sobre juventude há vários anos. Eu vou me basear em duas referências, né? O livro Introdução à Sociologia da Juventude, que é um livro que tem disponível em e-book. Se vocês quiserem, eu acho que eu tenho ele, uma versão à prova da editora, né? Também posso passar para vocês. E tem aqui também um artigo que a Rosinei citou, que eu escrevi com a Isabela Silveira, sobre juventude, classe social e política. E eu vou também trazer várias informações, dados dessa pesquisa, ocupações secundaristas no Brasil 2015-2016, formação e autoformação política das e dos ocupas. E aí o site da pesquisa que tem os dados da pesquisa, os produtos, os artigos, os livros, os capítulos, teses, dissertações, um trabalho nacional que envolveu mais de 60 pessoas, né? Pesquisadores, estudantes, mestrandos, doutorandos. E aqui está o link para acessar o site, né? Que vai estar na apresentação, a Rosinei vai compartilhar com vocês. Vocês podem entrar lá para conhecer um pouco mais. Eu vou falar um pouquinho, então, primeiro sobre algumas ideias, noções e aspectos da sociologia da juventude. Depois eu vou falar mais propriamente da pesquisa sobre as ocupações secundaristas, em que a gente tentou aplicar um pouco dessas discussões, né? A gente tem na sociologia da juventude uma concepção que eu estou chamando de clássica ou tradicional, que ainda permeia muito o senso comum, permeia muito as políticas públicas educacionais, né? E ainda tem certa influência nas ciências humanas, né? Apesar dela ter sido superada, né? Por avanços teóricos e pelas transformações históricas, né? Mas a concepção clássica de juventude, ela é uma categoria etária, determinada biologicamente, ela tem um caráter transitório e propedêutico, ou seja, ela não tem um fim em si mesmo, ela tem a juventude importa pelo adulto que ela vai construir,
portanto, tem um caráter preparatório, é vista como, o jovem é visto apenas como um ser de transição. A educação também, nesse sentido, vai ter um caráter também considerado apenas propedêutico, preparatório, como se a educação não interessasse para os jovens o tempo que eles vivem, mas apenas os adultos que eles vão se tornar. A juventude é vista como tendo uma função, que é a socialização secundária, né? A socialização primária feita na infância, a secundária na juventude, mas não que a juventude não seja um momento de socialização, mas o problema é a forma como é vista essa socialização. Lá como Emily Durkheim via a própria socialização, né? Como uma inclusão, uma integração dos jovens e crianças da sociedade, comandada pelos adultos, né? Então, o ideal de pessoa, o ideal de sociedade a qual os jovens se preparam é a sociedade, a pessoa já existente, o adulto já existente. Que a gente vai ver depois que muitas vezes devia ser uma sociedade, um adulto a ser superado, não a ser reproduzido, né? E também a juventude é vista como um momento de muitos perigos e riscos, desvios, né? E, portanto, se desenvolveu um pouco mais tardiamente uma noção de moratória social, já que a juventude é um momento de preparação para a idade adulta, e o jovem é muito suscetível a desvios, a riscos, ele é muito frágil. Então, tem que se criar um tempo, um espaço próprios para ele, como a escola, a universidade, a própria legislação, né? Que é a moratória social, né? Um tempo, espaço mais ou menos separado, em que o jovem, não qualquer jovem, normalmente o jovem das classes médias e elites, né? Eles possam ensaiar identidades e se preparar para os papéis que eles vão escolher na idade adulta, em que, inclusive, vai ter uma certa condescendência. A gente vê um pouquinho da própria legislação infanto-juvenil, que é diferente da adulta, é um exemplo positivo disso, inclusive, né? Dizendo que sou o contrário, né? Mas tem um outro lado também da moratória social, que é meio que separar o jovem, a própria criança, das grandes decisões políticas, públicas, né? Como se ele fosse um ser pré-político e pré-social, né? Se eu estiver indo muito rápido, viu, Rosinei, Sr. Paulo, se você fique à vontade para mim, tá bom? Tranquilo. Dentro da sociologia, uma das principais fundamentações teóricas dessa concepção de juventude clássica foi o estrutural funcionalismo, desenvolvido principalmente em torno desse sociólogo que eu trouxe a foto dele, um sociólogo norte-americano, chamado Talcott Parsons, que foi o grande nome da sociologia, pelo bem e pelo mal, né, no século XX. Fazer sociologia era praticamente seguir a teoria de Talcott Parsons em certo tempo, né? E há dois problemas da concepção estrutural funcionalista, que é basicamente o que eu apresentei antes, né, sobre juventude, que primeiro que as categorias etárias, elas muitas vezes são usadas para disfarçar a desigualdade de classes. Fica a ideia que como o sistema escolar, por exemplo, ele é acessível a todos, teoricamente ou formalmente todas as pessoas teriam as mesmas oportunidades de inclusão na sociedade, de integração na sociedade e de evolução, de melhoria na sociedade, de ascensão social. Portanto, aqueles que estariam nas classes populares ou excluídos, a culpa são deles próprios, porque todo mundo teve a chance, vamos dizer assim. Como se as classes sociais, no sentido da desigualdade, né, da desigualdade do século XIX, tivesse desaparecido e houvesse uma sociedade de massas em que todos teriam os mesmos valores, ideias, oportunidades, e aí você vai ter o mérito de alguns e a incapacidade de outros, né? Isso é um discurso bastante perigoso que a sociologia desenvolveu no século XX, essa sociologia mais conservadora. E a outra coisa que é muito óbvio que os jovens e crianças também, né, mas jovens principalmente, formam grupos juvenis informais, próprios, externos, contrários aos grupos que os adultos prepararam para eles, né? Como a escola, né? Como grupos dentro da religião, dentro dos partidos políticos, dentro do Estado, e também às vezes promovem grupos que são contestadores, rebeldes, né? E a tendência da concepção estrutural funcionalista é considerar essas resistências e revoltas juvenis como uma disfunção, como um desvio, como patologia, como anomia,
ou como um sintoma de que algo vai mal na sociedade, não como o fruto de criatividade, de inovação, de resistência, e até de anúncio de outras formas de viver a vida social. Já dizendo desde já que não necessariamente a revolta, a resistência de juventude, ela é de esquerda, ela é progressista. A gente já pode avaliar os movimentos de extrema direita que existiram no fascismo e no nazismo, foram movimentos juvenis em boa parte, eram movimentos de resistência, de rebeldia, mas não eram progressistas. E a gente está vendo isso de novo, né? O bolsonarismo, a extrema direita, os grupos juvenis de extrema direita, eles se apresentam como revolta, como rebeldia, como resistência, né? Não necessariamente a contestação juvenil ela é progressista por si só. Isso é uma possibilidade. Não necessariamente os jovens sempre vai se revoltar. A gente vai ver um pouquinho isso num autor chamado Mannheim. Essa superação desses dois limites, né? Ela vai acontecer na sociologia no final do século XX já, né? Primeiro, com as teorias, os estudos culturais, que é uma das vertentes das teorias críticas da juventude. As teorias críticas da juventude, em especial os estudos culturais, vão superar o primeiro limite, em que o primeiro limite colocava que a juventude, colocava que os jovens de todas as classes sociais são iguais, são semelhantes, como se as diferenças de classe social, as desigualdades, tivessem desaparecido, estivessem em desaparecimento. Os estudos culturais, né, das escolas de Birmingham, aí tem um autor muito importante, que é o Stuart Hall, que depois ele vai vir para o pós-estruturalismo, mas no início ele era um marxista cultural. Eles vão demonstrar que a juventude ela é vivida de formas muito diferentes dentro de uma mesma sociedade, especialmente por conta do diferencial da classe social. A juventude da classe operária não vive a juventude da mesma forma que a das classes médias e das classes altas. Mesmo quando aparentemente eles usam os mesmos símbolos, signos culturais, escutam as mesmas músicas, né? A forma de apropriação é muito diversa. O sentido da resistência, quando há, é muito diferente. Além disso, eles já vão demonstrar lá, já no final dos anos 60, começo dos anos 70 do século 20, que há uma diferença da juventude também do ponto de vista do gênero e do ponto de vista, inclusive, étnico-racial, né? Então, foram estudos muito importantes. A juventude ela é importante, as categorias etárias fundamentam e estruturam a sociedade, mas elas não são homogêneas. A sociedade tem uma desigualdade de classes também estrutural. Uma outra superação da concepção estrutural funcionalista vem de Karl Mannheim e que informou, orientou, inspirou a concepção dialética de juventude. Karl Mannheim foi um sociólogo de origem húngara, né, que antes mesmo dos estudos culturais, ele vai fazer uma outra leitura das rebeldias juvenis, e mesmo considerando que nem todas são progressistas, né, o nazifascismo, por exemplo, não foi, mas elas podem ser positivas, elas são não necessariamente disfuncionais, patológicas, elas são potencialmente renovadoras, né? Das rebeldias juvenis, das formas próprias da juventude construir as suas vivências, valores, pode vir a renovação da sociedade, né? Sejam ideias, sejam como sujeitos expostos a assumir outros valores, outras formas de viver que podem renovar a sociedade, né? Os adultos são mais resistentes à transformação, porque nós adultos, na nossa juventude, a gente incorporou os valores básicos que vão nos orientar no resto da vida. É difícil a gente transformar essa estrutura básica de valores, expectativas sociais, né? A gente vai avaliar os novos eventos sociais históricos a partir de um padrão já sedimentado em nossa consciência. Os jovens não. Eles ainda estão construindo essa concepção estrutural de mundo, de vida, de uma forma mais racional. Portanto, eles estão mais abertos à novidade, ao novo, ao diferente. Inclusive, a valores de extrema-direita, né? Eu fiz um exemplo do movimento Red Pill, um menino que esfaqueou as professoras na escola, né? Que é uma forma, conjunto de valores, né? De comportamentos que não são os esperados pela sociedade, né? São até marginais, são rebeldes, né?
que os jovens estão mais dispostos a assumir, né? Especialmente os jovens do sexo masculino. Tem um corte de gênero muito importante. Mas, ao mesmo tempo, normalmente os movimentos sociais de renovação progressistas, as revoluções do século XX, XXI, mesmo no século XIX, os jovens estão mais propensos a assumir, a participar, né? Por conta dessa maior abertura ao novo que os jovens têm. Bom, aí eu trago para vocês a concepção dialética da juventude, que eu ajudei a desenvolver. Ela tem duas faces, dois lados, né? A face da socialização, em que a juventude realmente é uma categoria etária, ela tem uma função social e faz parte da estrutura das categorias etárias das sociedades modernas e contemporâneas. Cada categoria etária, ela orienta as pessoas a assumir determinados papéis, cada categoria tem uma determinada função na ordem social, né? A infância, a juventude tem um caráter preparatório, tem um caráter de propedêutico, não é? Tem as instituições ligadas a cada categoria etária, escola, universidade, juventude, trabalho, idade adulta, aposentadoria, idade aos idosos. Então, tem essa face. Mas tem um outro lado da juventude, que é a face da autonomia, e que diferencia a juventude de outras categorias etárias. Dentro da juventude, há um maior potencial dos jovens romperem com o que se espera deles, né? A possibilidade maior nesse grupo juvenil de um deslocamento ou ruptura do sentido socialmente esperado de juventude, de que eles assumam, buscam, testem outros valores, outras instituições, comportamentos. Isso é uma possibilidade, né? Que é algo que as crianças têm uma menor autonomia para fazer isso, mas elas às vezes fazem isso. E os adultos dificilmente vão fazer isso. Tem maior dificuldade de romper com a ordem vigente, com os valores sedimentados na consciência. A juventude tem um potencial maior de fazer isso. Não significa que sempre vai acontecer. É uma possibilidade. Bom, aí com tudo isso que eu contei para vocês, a gente tem mais contemporaneamente outras concepções de juventude dentro da sociologia da juventude, dentro das ciências humanas, né? E que vem orientando, inclusive, algumas políticas públicas, ou orientaram, né? No tempo do lulismo, principalmente, nos governos Lula e Dilma. Quem sabe possam ser retomados, né? Primeiro, o reconhecimento de que não há uma única juventude, que há, na verdade, juventudes. A juventude é uma categoria marcada pela diversidade e heterogeneidade, segundo classe social, gênero, etnia, raça, região, o recorte urbano, rural, religião também, diferencia as juventudes, gênero, etnia, raça, nacionalidade, etc. Há uma maior valorização das experiências vividas durante a juventude, ou seja, a juventude é importante não só como preparação à vida adulta, mas ela tem um valor assim mesmo. Afinal, a gente vai passar tanto tempo numa fase da vida, não é uma fase, né? É um ciclo, e ele não tem valor por si só, né? Portanto, a educação não apenas deve preparar os jovens para o que eles vão ser quando adultos, mas precisa responder a interesses e necessidades do jovem, do adolescente, no presente e da criança também. Há um outro olhar sobre a socialização. A socialização ela é vista como ativa, no sentido de que o jovem participa do seu próprio processo de socialização. Não é apenas o adulto que determina o processo, né, o transcorrer da socialização, que muitas vezes a petulância que nós temos na educação, na universidade, né, de achar que a gente é o único detentor das decisões sobre esse processo. O jovem, ele é um participante, ele é um sujeito ativo da sua própria socialização. E, na verdade, alguns autores e autoras da sociologia da juventude vêm mostrando que na sociedade contemporânea, da modernidade tardia, alguns chamam de pós-modernidade, como podemos dizer, as instâncias sociais, né, as instituições sociais, os mundos sociais, eles são muitas vezes contraditórios entre si. O mundo do mercado tem valores, expectativas e funcionamentos que se opõem da cultura, que se opõem da religião, que é diferente da vida cotidiana, que é diferente da família. Como nós em cada esfera da vida social, a gente vive em mundos diferentes. E o único jeito de dar coerência a tudo isso, dar algum sentido em tudo isso, é que o sujeito socializado, ele construa essa coerência.
Não é, é ele que vai conseguir fazer essa costura entre os mundos sociais que são contraditórios entre si. No mundo do mercado, você tem que concorrer, ser individualista. No mundo do comunitário, da vizinhança, da família, você tem que pensar coletivamente. Como é que faz essa ligação? Como é que se constrói essa coerência, por exemplo? Então, é o sujeito socializado que precisa construir isso, né? Não basta o adulto orientar, né? As transições são múltiplas, a passagem para a vida adulta, ela acontece de uma forma mais diversa, uma forma mais complexa do que antes, ou do que era esperado no mundo da sociedade moderna clássica. Basicamente, tem 4 marcos da passagem para a vida adulta que se esperava acontecer de forma simultânea, que é o fim da escolarização, ingresso no mundo do trabalho, casamento, e formar um lar. Casamento, formar um lar e ter filhos, mais ou menos 5 coisas. Que era mais ou menos uma coisa que marcava a entrada na vida adulta. Era uma expectativa. Hoje a gente sabe que isso é muito difícil de se fazer ao mesmo tempo, que algumas coisas podem retroagir, regredir. Por exemplo, casamento, lar, pode se fazer, a pessoa voltar a morar com os pais, adultos voltarem a estudar, jovens começarem a trabalhar muito cedo. Então, isso ficou um pouco muito mais complexo. As transições são múltiplas e são também instáveis, podemos dizer assim. Não apenas por maior liberdade, mas por maior dificuldade. Pela crise econômica que se arrasta desde o final do século passado, né? Tudo isso ficou mais difícil. A passagem para a vida adulta ficou mais difícil e ela pode ser provisória. É como muitas vezes a juventude se tornasse meio que eterna, né? Falando muito rapidamente aqui, né? A gente pode voltar a debater isso melhor se vocês quiserem. Finalmente, o reconhecimento do jovem como um sujeito social e ator político pleno. O jovem é um sujeito social e ator político pleno, ainda que diferente do adulto, não porque ele é inferior, pior, porque ele é incapaz, mas porque ele tem um outro olhar, uma outra forma de estar na sociedade no tempo, né? Então, ele tem contribuições para o debate público, o funcionamento das instituições que os adultos não têm. E tem coisas que os adultos têm que os jovens não têm. Então, o reconhecimento disso por nós adultos, para as instituições, é muito importante. Que os jovens têm coisas a propor, a ensinar, e enxergam coisas que nós adultos não vamos enxergar. Bom, seguindo, entre as teorias contemporâneas ou pós-críticas da juventude, né, que orientam essa nova concepção de juventude, eu destaco aqui as teorias da segunda modernidade. Eu trago aqui um exemplo de um amigo querido, Juarez Darrell, que eles destacam, então, nessa discussão da juventude contemporânea, como é que se dá a socialização, como é que são as novas formas de socialização e de transição à idade adulta. Então, as teorias da segunda modernidade vão olhar para a vida cotidiana do jovem, reconhecendo que o jovem tem um papel ativo na sua socialização, na sua transição à idade adulta, na sua incorporação às esferas da vida social. Então, as teorias da segunda modernidade são muito fortes na sociologia da juventude no Brasil. A gente tem a Maria Espósito, Maria Carla Corrochano, a gente tem o Paulo Carrano, o Juarez Darrell, né? Helena Abramo, uma série de sociólogos e sociólogas da juventude. Talvez a mais importante socióloga da juventude no Brasil hoje é a Maria Espósito, né? E a gente tem a Maria Alice Forac, que construiu esse campo também, faleceu já faz tempo, né? Então, as mulheres são muito fortes nesse campo da sociologia da juventude, né? Eu trouxe o Juarez Darrell uma homenagem a ele, ele se aposentou, então... enfim, eles têm um olhar muito forte para o cotidiano, né? Agora, a concepção dialética da juventude que eu tenho ajudado a propor, e que é muito mais crítica que pós-crítica, ela gosta de olhar aquilo que está para além do cotidiano, o extra-cotidiano, como, por exemplo, os movimentos sociais, os movimentos estudantis, as revoltas, as contraculturas, as vivências religiosas diferentes que os jovens às vezes constroem, né? Os jovens gostam de participar em heterodoxias religiosas, né? São importantes renovadores do mundo religioso também. Eu gosto de olhar isso, né? A dialética da juventude, ela gosta de pegar a juventude não
vivendo o cotidiano ou transformando o cotidiano, né? Mas não é essa cotidiano, né? Na revolta, na ocupação, na greve, na manifestação. E como estou dando exemplo aqui das jornadas de junho de 2013, essa foto. Então, a gente tem uma pergunta aqui, né? Será que nós temos, então... será não, né? Estou afirmando. Nós temos novas expressões da dialética da juventude no Brasil. Por quê, né? As teorias da segunda modernidade, elas foram muito importantes numa época em que se formularam as políticas públicas da juventude no Brasil, que tentavam se construir maiores possibilidades para que os jovens pobres, a classe trabalhadora, pudessem se profissionalizar, pudessem ir para a universidade, pudessem ter uma renda mínima, não é? Então foi um tempo e que isso foi muito importante, né? Em tempos em que talvez os jovens não estivessem tão presentes em movimentos sociais, né? Agora, o que a gente vê desde 2013 é uma série de movimentos juvenis muito impactantes, demonstrando que a dialética da juventude ela ainda opera, que a juventude se faz no cotidiano, mas também se faz, talvez principalmente, né, como face dialética, né, no extra-cotidiano. A primeira pergunta, que é a pesquisa que a gente está propondo atualmente sobre a jornada de 2013, até que ponto a jornada de 2013 foi uma resposta, uma reação aos limites e contradições das políticas públicas de juventude, né? É uma pergunta que a gente faz. A gente tem o movimento das ocupações secundaristas, que nós pesquisamos entre 2019 e 2022, e que ficou claro, né, o quanto que esses movimentos estudantis resistiram a políticas educacionais bastante regressivas, né? Primeiro, na primeira onda de ocupações estudantis, que aconteceu no final de 2015 até meados de 2016, os movimentos estaduais, né, eles lutaram contra políticas estaduais de educação, né? A primeira protesto nessa escola da foto, que é a escola do Diadema, não foi a Fernão Dias no centro em Pinheiros, né, como normalmente se mostra, foi a segunda, né? Diadema foi a primeira. O movimento era contra a reorganização, entre aspas, escolar do governo, então, no Geraldo Alckmin, né? Curioso isso, né? Que ia fechar cerca de 100 escolas, transferir centenas de milhares de alunos de suas escolas, porque instaurar as escolas de ciclo único, né? E foi um movimento contra isso, né? E depois teve movimentos em Goiás contra a cessão das escolas às organizações sociais, em Mato Grosso por motivo semelhante, no Rio de Janeiro, Ceará e Porto Alegre, em apoio à greve dos professores, e também a várias problemas estruturais, né, nas escolas. E depois a segunda onda de ocupações estudantis, ela aconteceu no segundo semestre de 2016. Já tinha havido o golpe, né, que colocou o Temer, o governo Temer, que deu um cavalo de pau, né, na política do lulismo, né? E uma das primeiras medidas do governo Temer foi propor a reforma do ensino médio, que a gente está vendo a desgraça que é agora, né? Então, agora está tendo um movimento para reverter isso, né? Mas já em 2016, os estudantes secundaristas, lá no Paraná, né, já começaram a ocupar suas escolas por conta disso. Depois veio a PEC 55, né? A PEC da teto dos gastos, né? Que também se tornou pauta desse movimento, que houve ocupações estudantis em quase todos os estados naquele momento, né? Então, a gente percebe que a juventude, muitas vezes, constrói movimentos sociais em resposta, em reação a formas de enquadramento da juventude que lhes parecem nocivas, né? Como políticas estaduais, como políticas públicas, né? Bom, seguindo aqui, a gente, na nossa pesquisa sobre as ocupações secundaristas, nós fomos entrevistar pessoas que ocuparam suas escolas secundas, né? E a gente, para conhecer como eles viveram esse movimento e o que esse movimento influenciou na vida deles, né? Muito importante para a gente foi um autor, um filósofo francês chamado Jacques Rancière. Ele é vivo, nasceu em 1940, e ele foi muito importante para a gente, inclusive, repensar a dialética da juventude. Na concepção dialética da juventude, a gente via ainda fundamentalmente a juventude como uma categoria etária, ou seja, como uma categoria que tinha uma
juntava pessoas com uma determinada função social, né? Que é a preparação para a vida adulta, e que essas pessoas elas poderiam negar o sentido da sua socialização, propor outras formas de ser jovem, né? O que o Rancière mostrou para a gente é que a juventude, para além de ser uma categoria etária, ela pode ser uma categoria política, no sentido de que durante os movimentos, durante os protestos, os jovens são capazes de demonstrar, né, pela juventude, que todas as pessoas são fundamentalmente iguais no mundo da política, em sentido de capacidade de agir, capacidade de falar. Explicando melhor um pouco isso, eu acho que um bom exemplo disso que do Rancière quer falar, não sei se vocês lembram, quando Marx fala da classe em si, da classe para si, texto clássico dele, né? A classe em si, a classe trabalhadora, por exemplo, tem uma função de trabalhar na indústria, né? Portanto, ela é uma classe, mas ela não tem consciência de classe. Ela é uma classe no sentido que ela ocupa uma função econômica. Agora, quando a classe operária se organiza em sindicatos, em partidos, faz movimentos sociais, tenta fazer uma revolução, ela não é mais uma classe só em si, uma classe para si. Ou, como o Rancière gosta de dizer, ela se torna um sujeito político. Ela não é mais simplesmente uma função econômica do trabalho. Ela é um sujeito político que transcende muito os sentidos esperados para a classe trabalhadora. Algo acontece com a juventude. Quando ela se mobiliza politicamente, ela não é mais só uma função, uma classe categoria etária que tem uma função de socialização, de educação, de profissionalização. Ela se torna um sujeito político que propõe outras formas de viver o mundo, a educação, a sociedade. E aí o Rancière vai um pouco para além, que eu queria conversar com vocês, a forma como ele entende a política. Para ele, o momento da verdadeira política, a política para ele não tem a ver com as instituições de governo, de legislativo, judiciário, de repressão. Isso para ele não é a política, isso para ele é a polícia. A polícia no sentido amplo, envolvendo inclusive a polícia no sentido restrito, né? As instituições da polícia, que a gente associa com instituições políticas, né? Para o Rancière são aquelas instituições e instâncias que usam a força, que fazem a gestão do cotidiano, que tentam legitimar as desigualdades, né? Que tentam gerir os destinos coletivos, né? Dizendo que só algumas pessoas têm maior capacidade de decidir do que outras, né? A política, por Rancière, é um momento que os limites dados pela ordem policial são desafiados. São um momento em que pessoas normalmente vistas como inferiores, incapazes, apolíticas ou não políticas, elas mostram que qualquer ser humano, qualquer pessoa, fundamentalmente é um ser político. E todos têm uma possibilidade de agir politicamente. Por exemplo, né, a gente, no século XIX, os operários e mulheres não podiam votar, eles não eram vistos como pessoas com capacidade de atuar no mundo público. E, no entanto, no século XIX, eles fizeram revoluções, partidos, sindicatos, transformaram a vida social. O capitalismo se tornou outro depois, inclusive tem a experiência socialista. Então, assim, aquele operário morrendo de fome, ignorante, etc., ele era um sujeito político. Então, ao agir, ao se expressar, ele transformou a sociedade. Depois, as mulheres. Sempre se achou que a mulher era incapaz de participar politicamente. A mulher é feita para o mundo privado. Né? O movimento feminista, em várias ondas, lutou e demonstrou o contrário. A mesma coisa do movimento negro. Né? Enfim, a gente, para a juventude, eu lembro que um assunto muito comum nos anos 1990, 2000, até depois de 2010, é falar da alienação da juventude. Jovens e adolescentes são alienados, egoístas, não querem saber de si mesmos, não são politizados, né? E aí eles, em 2015, eles ocupam as escolas. Em 2016, o Temer vai lá, faz um monte de coisa maluca, e nós, adultos, não fazemos nada, não conseguimos fazer nada. E os jovens, adolescentes, que são os jovens no começo, né? São pessoas no começo da juventude e adolescência, né? Eles ocupam as escolas, centenas, milhares de escolas. E assim, como é que eles foram capazes de fazer isso, né? Como eles se organizaram, 14, 15, 13 anos, né? E a gente se surpreendeu, inclusive eu, né? Ficou abestalhado diante disso, né?
Então, é o grande momento da política, mais um grande momento da política, quando adolescentes vistos por nós como seres pré-políticos, até pré-sociais. A gente vai montar chapa, Grêmio, fazer eleição de mentirinha na escola, né? Vocês vão se preparar para ser cidadãos. Eles foram muito mais cidadãos do que nós. É isso que o Rancière está querendo dizer. E aí eles transformam completamente o sentido de ser adolescente, de ser estudante do ensino médio, que é uma função social, ser adolescentes do ensino médio. Eles se tornam os secundas, que vem de secundaristas, que era um termo usado no antigo ensino, no ensino médio, era ensino secundário. Aí mudou para ensino médio. E por que eles resgatam o termo secundarista e a abreviação secundas? Por causa do movimento secundarista dos anos 1960, que foi muito forte também. Então, essa mudança de nome não é à toa. É a transformação do adolescente, estudante de ensino médio, em secunda. E o secunda não é só o estudante de ensino médio. É o pai e a mãe que ajuda, a professora, o diretor que participa. É o estudante que foi, o adolescente que foi expulso da escola, que volta na escola, agora pode voltar. Né? É o ex-aluno, é o aluno de outra escola que não foi ocupado, ele vai ajudar aquela escola que foi ocupada. Então, o secunda é mais do que o estudante de ensino médio. Né? No fundo, é todo mundo, no fundo, que quiser. Né? Então, uma categoria do excluído, do incapaz, do externo, ela se torna a categoria central do movimento político. Né? Da política como afirmação da igualdade entre todas e todos. Então, um pouco esses slides comentam isso, ocupações, política e polícia, né? As ocupações, o momento das ocupações secundaristas de 2015 e 2016 se opuseram a medidas neoliberais na educação ou medidas de restrição aos direitos sociais, como a PEC 55, o teto dos gastos. As ocupações ampliam o ciclo de quem pode participar da política, e não só quem pode participar, ou seja, adolescentes podem participar, e participam mais do que ninguém, né? Mas o que pode ser discutido politicamente. Por que o governo do Alckmin falava, o governo do Temer? É uma decisão técnica, e vocês, adolescentes, não têm capacidade de discutir isso. Nem os professores têm. Ou seja, tentando tirar um assunto de interesse de todos, da discussão de todos, colocando num círculo restrito de tecnocratas, né? A política é o momento que você não, qualquer coisa pode ser discussão política, né? Ou seja, todos e todas podem ser sujeitos políticos, e quaisquer temas que interessam ao coletivo podem e devem ser tema do debate, do litígio, da discussão, do dissenso. Cria-se um novo sujeito político, as geossecundas, pelo deslocamento de identidades pré-existentes, como aluno, adolescente e mulher. Eu coloco mulher aqui porque a maior parte das secundas eram mulheres, seja na liderança, seja na base. Que junto com o movimento estudantil, veio um movimento feminista estudantil muito forte. Bom, aí nós fizemos entrevistas com 80 secundas de 10 diferentes estados do Brasil, já passado 3, 4, até 5 anos depois do movimento, que a gente entrevistou eles em 2019, 2020. E aí tinha uma pergunta, última pergunta, na verdade, uma pergunta última da parte, da penúltima parte do roteiro, né, que é da experiência de ocupação. A gente queria para eles falarem. Definem uma palavra, o que significou para você a participar da ocupação. E aí teve alguns que não conseguiram falar uma palavra, teve gente que não conseguiu falar, alguns falaram duas. A gente montou essa nuvem de palavras. E a gente percebe que se destacam nessa nuvem de palavras termos ligados aos sentimentos, por exemplo, esperança, né? E termos ligados à educação e política, como aprendizado, resistência. A revolução aqui, por exemplo, era tanto a revolução pessoal quanto a revolução coletiva. Luta também. Transformação tinha a ver com a transformação da sociedade, mas também a transformação de si, né? Então são as mais crescimento, experiência, são uma das palavras mais presentes que indicam o que foi participar das ocupações. Foi uma experiência coletiva e de impacto, transformação pessoal muito grande, tanto de aprendizado quanto de experiência da política. Bastante impactante. Essa nuvem de palavras já é um indício do que a gente tinha como hipótese, né? Que ter sido secunda é algo que, muito provavelmente, vai impactar a vida deles, né? E mesmo que de formas muito inusitadas, como a gente vai ver. Aí um pouco das formas de aprendizado na ocupação, né? Nas escolas ocupadas,
Aconteceram os aulões, uma espécie de assembleia e aula, normalmente com preparação ao Enem. O que eles mais gostavam, oficinas em círculo, né? Debates, muitas atividades culturais, artísticas, esportivas, mas também as práticas políticas eram práticas educativas, como as assembleias, as comissões, comissão de segurança, de limpeza, de alimentação, de comunicação. Eram, ao mesmo tempo, práticas políticas, mas que traziam aprendizado. Assim como a própria luta e a resistência, né? A luta a ocupar a escola, resistir às tentativas de desocupação da escola, e também a capacidade de buscar apoios e alianças com os adultos, professores, comunidade, partidos, sindicatos, outros movimentos sociais, né? Aí, o que as secundas aprenderam com essa experiência? Aí a gente tem alguns elementos, projeto que eu vou depois destrinchar alguns deles. Projeto para a educação superior, relações de gênero, orientação sexual, concepção de religião e filiação religiosa. Inclusive, isso a gente tem um movimento que não tinha nada de religião a princípio, mas isso foi impactado. Eu acho que vai interessar a vocês também, assim como os outros elementos, né? Relação com as famílias foram impactadas. Eu não vou trazer elementos aqui sobre isso, mas também nos surpreendeu como isso foi importante. E a politização de si e da vida, o que não significou necessariamente engajamento militante ativista. Eu vou comentar rapidamente a politização, que é uma coisa curiosa, a gente imagina que seria algo mais impactado. Mas, assim, das 80 pessoas que nós entrevistamos, um elemento interessante, apenas uma votou no Bolsonaro em 2018. As outras 79 votaram no Haddad no segundo turno. Teve, acho que, 3 ou 4 que não tinham título. Acho que uma votou em branco. Ou seja, se a gente comparar a própria juventude, que como ela votou em 2018, e se comparar com os secundas, destoa muito. O menino que votou no Bolsonaro falou assim, eu virei de novo extrema-direita, mas eu votei ser extrema-esquerda de novo, né? Ele mudou também. Ou seja, demonstra que houve uma politização progressista muito forte desses meninos. No entanto, alguns foram participar de coletivos estudantis, movimentos feministas, mas no fim das contas, em 2019 e 2020, o número de pessoas que eram militantes em organizações formais era maior em 2015 e 2016 do que em 2019 e 2020. Né? Apesar de que aqueles que não mais estavam engajados, a maioria teve alguma participação, ou em organização, ou foi em novas manifestações na rua, e teve alguns assim, olha, eu não quero mais movimento estudantil, eu estou participando de um projeto de extensão, que tem a ver com arte, ou tem a ver com a questão étnico-racial. Eu fui para a arte, ou teve um menino que falou assim, a minha militância é na vida e no trabalho, é defender minha mãe, que se descobriu lésbica, e defender as minhas amigas do trabalho do assédio. É um caso muito bonito disso, né? Elas levam essa politização para outras esferas da vida e também tem assim, como posso dizer, eu acho que a prontidão para novos engajamentos. O que é que veio depois de 2016, né? Veio o Temer, veio diversas repressões, veio a eleição do Bolsonaro. É lógico que veio ele não também, que foi um outro momento desse feminismo secundarista, mas foram momentos que vários desses jovens, especialmente em São Paulo, foram vigiados, perseguidos, ficaram com medo, trouxeram traumas da repressão das ocupações, né? Então, o que parecia ser mais evidente, ter uma politização, um engajamento, não foi assim tão fácil, né? Agora, outros elementos foram bastante impactados. Por exemplo, das 80 pessoas, agora 73,75%, agora esqueci quanto estudar em número, acho que 70 pessoas estavam fazendo um curso superior. Teve até uma menina que já tinha feito, e estava fazendo a pós-graduação. E dessas 70 pessoas, eu acho que 40, 50 em instituições públicas, universidades públicas. E vários disseram, eu descobri que a universidade pública era gratuita na ocupação. Eu descobri a minha carreira na ocupação. Uma psicóloga foi lá, fez uma roda de conversa. Vários foram para a educação, para a licenciatura. E aí, ou seja, eles criaram projetos de educação superior em universidades públicas, muitas vezes.
E essa carreira tinha sentido não só pessoal, mas também social e político. E grande parte falou que foi isso que foi a ocupação, direta ou indireta. Foi o principal impacto. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, apenas 2,5%, ou seja, 2 pessoas, não terminaram o ensino médio, né? O que destoa dos números mais gerais, né? 13,75% só concluíram o ensino médio, não continuaram, né? 5 chegaram a entrar na educação superior, mas evadiram. 2 pessoas ainda cursavam o ensino médio quando a gente entrevistou elas, e 2 cursavam o ensino técnico. Então, uma influência nas trajetórias educacionais foi a mais impactante. Se a gente pegar o número geral do Brasil hoje, de jovens de 19, 24 anos que estão em instituição superior, educação superior, é 25%. É o inverso daquilo que a gente viu, né? Apesar da nossa amostra não ser quantitativa, não ser uma amostra não probabilística, é um indicador, a gente percebe que teve um impacto enorme, né, ter sido secunda nas trajetórias educacionais. O que significa assim, acho que eu acho que vai ser benéfico para as políticas de educação superior ter mais ocupação. Muita gente vai descobrir a educação superior e fazer carreira, né? É uma brincadeira, mas o quanto que é importante a politização da escola básica, né? Vamos lá. E também a evasão, né? O quanto que reduziu a evasão. Acho que um outro impacto importante tem a ver com o gênero e com a orientação sexual. A maioria das secundaristas, das secundas e das lideranças eram mulheres. E a maioria das secundas eram lésbicas, gays e bissexuais. E tinha 2 pessoas que se declaravam como não binárias, né? Que é a sigla LGBTQIA+. Então, tem 2 relatos aqui que eu acho que eles, das nossas entrevistas, que eles conseguem explicitar isso, né? Primeiro, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu só arrumar aqui esse slide. Se eu consigo. Apresentação, edição. Então, vamos ver lá a fala do Gustavo. A gente percebeu que, majoritariamente, quem ocupava a escola eram mulheres negras e LGBTQIA+. Quem estava à frente das ocupações eram essas pessoas, com essas identidades, o que é muito interessante. E elas e eles são os maiores marginalizados dentro da escola. Mas naquele momento disputaram a ativa e dirigiram a ocupação. E aqui o relato de Sul, de Diadema, aqui é o Gustavo do Paraná, aqui Sul do Diadema, em São Paulo. Legal que é um relato da primeira onda de ocupações e aqui é um relato da segunda. Todo mundo era horizontal, mas as meninas é que acabavam sendo mais ativas lá dentro. Pelo que eu li e tenho estudado, isso não é algo só lá de Diadema, mas em todas as ocupações. Não só as meninas, mas os homossexuais também. As meninas também, os meninos LGBT, geralmente estavam à frente, são mais ativos. Não sei por quê, mas a gente é que tomava a frente, mesmo das coisas. E já ia organizando. E foi o que aconteceu. Então, o momento da política como dissenso, né, o momento da subjetivação política, é o momento que a gente percebeu em que foi possível pessoas com identidades marginalizadas, no cotidiano da escola, né, especialmente LGBTQIA+, e em parte as mulheres, ocuparam o centro ou tiveram uma mesma posição de igualdade com a escola ocupada com o movimento. O que demonstra que foi um movimento no sentido da política como dissenso do Rancière, porque instaurou uma igualdade, né, fundamental entre as pessoas, né? Vamos lá. E é uma questão que eu trouxe da questão da filiação religiosa. O Douglas, que foi um aluno que foi fazer o não regular aqui do mestrado, né? Ele veio conversar comigo, queria fazer uma pesquisa, falou, olha, venha participar da pesquisa das ocupações. O que você tem de diferente? O que você tem de você? Qual foi o seu curso de graduação? Eu fiz teologia. Eu não sabia, ele era pastor metodista, ele era muito discreto, vim descobrir depois, né? Porque não tem problema nenhum, ao contrário, né? Aí eu fiz teologia, falei, então vamos estudar a parte de questão religiosa das ocupações?
a gente começou a fazer as entrevistas e percebeu que isso aparecia muito. Aparecia assim na formação política, aparecia em algo que as pessoas comentavam, que romperam com a religião, com as ocupações. Vamos estudar isso? E aí o Douglas fez uma análise das entrevistas e chegou a fazer mais 5 ou 6 entrevistas, acho que 4 entrevistas, novas entrevistas com pessoas que já tinham dado entrevista para a gente, para ver como que foi a continuidade da vivência religiosa deles, né? Ou a ruptura religiosa. Mas eu vou trazer alguns dados que ele analisou das entrevistas, né? E aí, na verdade, aqui são 85, porque a gente chegou a fazer 4 entrevistas com pessoas que ocuparam escolas e universidades, né? Então, a gente considerou elas aqui na avaliação. Das 85 entrevistas, 43 secundaristas ingressaram nas ocupações com alguma identificação e pertencimento religioso, né? E 32 pessoas, quando entraram nas ocupações, se declararam como sem religião, ateias e ateus ou agnósticos e agnósticos. Então, e 10 pessoas declararam não identificação pertencimento religioso. Já é um número forte, né? Um número grande de pessoas não ligadas à religiosidade. O que talvez demonstre que os secundaristas já tinham uma certa ruptura com a religião, né? Mas um número grande participava de alguma forma da religião, de alguma religião. E após as ocupações, né? Aí tem dados só dos secundaristas, né? Dos 80 segundos da escola de ensino médio. 19 estudantes mudaram de religião, quase 24%. E desses 19 que mudaram de religião, 13 atribuem a mudança totalmente à ocupação e 6 atribuem parcialmente. Então, também foi uma coisa que a gente não imagina que um movimento político estudantil vai ter alguma influência na religião, né? Mas teve, né? Teve alguns que romperam com a religião e me descobriam, 2 relatos, eu me descobri homossexual, a minha religião evangélica, alguns inclusive católica, dizia que isso era pecado, ir para o inferno, não sei o quê. Então, assim, eu mudei, eu saí da igreja. Continuo religioso, mas não pertenço a alguma igreja. Aconteceram 2, 3 casos, né? Uma outra falou assim, olha, por conta da ocupação, eu me envolvi mais com a cultura brasileira, ou da minha própria família, que tinha um terreiro em casa, e eu me converti ao candomblé, ao umbanda. Teve vários casos também, assim, 2 ou 3 casos. Então, só para exemplificar, né? E é isso, acho que eu terminei. Aqui está, de novo. Muito bom, professor. Trouxe bastante questão aí para a gente, né, conversar. Alguém quer começar, gente? Enquanto a turma vai pensando aqui, deixa eu contar um relato agora. Dessa semana, eu dei uma aula inaugural e uma colega minha que trabalha no curso de Ciências Biológicas relatou uma coisa curiosíssima. Curso de Ciências Biológicas, disciplina Evolução. E ela, nas primeiras aulas, ela discute a questão da evolução e criacionismo. Uma parte considerável da turma levantou e saiu da sala. E foi ao diretório acadêmico protestar contra a professora que estava criticando o criacionismo. Gente, no curso de ciências biológicas, cara. Então, assim, é interessante, né? É um pessoal sem noção mesmo. Onde estão? Né? Estou numa universidade, estou num curso de ciências biológicas, numa disciplina de evolução. Então, é só trazer um fato aqui para enquanto a turma aqui, mas acho que tem gente que levantou a mão aí ou mandou no chat, né? Mas só os parabéns aqui. Quem quer começar, gente? Professora, eu começo, então, enquanto Então, os colegas vão pensando. Eu gostaria que o senhor repetisse, professor Grupo, as características que o senhor percebeu mesmo nas ocupações, né? Mas principalmente quando o senhor foi narrando e outros momentos que eu já assisti também, a sua colocação sobre a pesquisa, o que importou muito foi essa horizontalidade, né, que aconteceu. Não sei se o senhor gostaria de colocar. E essas outras formas de fazer política também, essa compreensão, e depois trouxe também essa decepção política, né? Eu lembro de ter narrado alguns que se decepcionaram com a política e tiveram até um medo, né? Um trauma, isso aí, acho que foi até que em Poços, né? Alguns entrevistados de Poços, que com essa política militante, né? Que se afastaram.
E o senhor convivendo aí com as juventudes tão de perto, né, e contribuindo para que eles também ingressem nesse mundo dos pesquisadores, né, que maior valor o senhor percebe hoje nas juventudes e se tem um medo, o senhor percebe e vê um maior medo, né? Quer fazer um pacote de uma vez de questões? Tem aqui a Jaqueline levantou a mão, então vão também, depois a gente faz uma outra rodada. Vai, Jaqueline. Boa tarde, né? Nossa, eu viajei aqui com a fala do professor Grupo, porque eu tenho 2 filhos e na época das ocupações era exatamente isso, né? A Ana Clara estava com, sei lá, 15, 16 anos, o Gustavo tinha 17 por aí, e a Ana Clara pegou uma panela e foi embora acampar na UFMG. E a mãe desorientada, e eu pensava, minha nossa senhora, vai ter guerra, vai ter morte, vai ter. A mãe já desespera. E ela, mãe, eu preciso ir. Eu falava, minha filha, o que que vocês estão reivindicando? Ela falou assim, mãe, a situação está muito ruim. Ela sabia que estava uma situação ruim. Eles sabiam que eles tinham que ir, mas ela estava assim. Eu acho que isso que você falou era uma rebeldia tão saudável que não tinha como a gente evitar. E eu achei isso tão fantástico, e foi exatamente isso, nunca mais, não teve mais, né? Então eu fico triste, fico pensando assim, isso, né? Esses 4 marcos que o professor falou, o fim da escolarização, casamento, a questão do lar, né? A convicção de ter um lar, porque lar não é mais qualquer lugar que eu vou ficar, é um lar, é um lugar especial, e é um sonho, né? O lar, ele é um sonho, a casa é a moradia, mas o lar tem muito mais coisas aí por trás, né? E a questão do trabalho. Então, são 4 pontos, marcos, que marcam essa vida, fim dessa vida adulta, mas que eu acho assim, extremamente delicados hoje. Mas eu fico pensando muito em uma coisa, sabe, professor? Porque quando eu estava lecionando lá na PUC, e eu me lembro que tinha uma aula que falava sobre o tema família. Eu pensava assim, meu Deus, ninguém vai assistir essa aula, porque o tema família, nesse mundo enlouquecido. E aí era a época da pandemia, e mal sabia eu que não só os meus alunos assistiram a aula, como também tinha noiva e noivo ali atrás vendo, eles estavam gostando do que eu estava falando, porque eles me contavam, professora, meus pais estão aqui, estão gostando do que você está falando, que minha namorada está aqui, minha noiva. Então, eles sentem uma carência de serem ouvidos e de ouvir, mas ouvir não, eu acredito que não apenas essa realidade triste, mas algo que dê força para eles. Então, vem a minha pergunta agora, que é a seguinte, né? Você falou que o que mais caracteriza esses jovens é esse olhar que o jovem tem, né? Que ele é o que tem mais a nos ensinar. E aí eu vou te perguntar, professor, como falar sobre isso nesse meio enlouquecedor que nós estamos vivendo, com essa questão de chat GPT, parece que as coisas vêm todas prontas e parece que eles se recusam a falar. Então, como que a gente vai trabalhar para resgatar esse olhar que nos ensina? É basicamente isso. Tenho muitas outras, mas muito obrigada. Então vamos ficar com essa rodada, depois tem outra aí, já tem o Tiago com a mão levantada, mas vamos começar por essa aí. Bom, não sei se vou conseguir responder exatamente a contento, assim, né? Mas vamos tentar. Sobre as formas de política vividas nas ocupações, foram muito fortes elementos que os jovens trouxeram ou aprenderam do autonomismo, dos movimentos autonomistas, né? Então, o repertório autonomista, que de herança anarquista, neoanarquista, foi bastante presente nas ocupações, né? A horizontalidade, as assembleias que tomavam as decisões soberanas, a importância da participação de todas as pessoas serem ouvidas e consideradas, todas serem iguais, não ter uma liderança constituída, né, que na prática tinham lideranças, né, ou porta-vozes. São todos uma série de elementos do repertório autonomista que foram trazidos para as ocupações, né? Inclusive por conta de coletivos autonomistas como o Mauro Ducado, que se formou com o movimento Passe Livre, lá em São Paulo,
depois eles formaram um grupo autônomo secundarista. Existiam organizações autonomistas que ajudaram a formar, a fomentar as primeiras ocupações em São Paulo. As coisas não caem do nada, não é espontâneo o movimento, né? E construíram um legado que foi utilizado por movimentos em 2016, né? Mas a maior parte dos secundas, eles eram independentes, eles queriam ocupar a escola, se informaram pelo repertório autonomista, mas não necessariamente eles eram militantes, ativistas, ou não queriam ser necessariamente, né? Então, esse caráter independente do movimento foi muito forte, também depende do sentido de que se viesse um partido, uma organização, uma entidade estudantil ajudar a ocupação, beleza. Agora, se eles colocar a bandeira dele e tomar conta, aí não, você vai embora. Eles tinham uma relação muito pragmática com as organizações. Foi muito importante ter a ajuda de sindicatos, da UNE, da UBS, dos partidos de esquerda, né? Mas em alguns lugares teve conflito. Eles expulsaram, às vezes, essas mesmas entidades, para outros lugares não teve conflito, né? Se a entidade quis tomar conta, né? Se os professores apoiassem a ocupação, ajudassem, eles entravam. Se eles chamassem a polícia e denunciassem, nem o professor entrava mais. Então, eles tinham muito esse espírito, né? A dinâmica em cada escola foi diferente, a depender do respeito ou não a esse espírito de independência que havia na maior parte das ocupações, né? É uma coisa que dá para ter uma certa generalização, o autonomismo e a independência. O que acaba sendo, depois das ocupações, um problema ao mesmo tempo, porque a gente vê um momento de regresso político, de uma bipolarização, né, de um acirramento político extremo, não é? E a maior parte desses secundas, que não pertencem à organização, não tem ninguém para eles recorrerem a proteger eles, né? Os partidos, sindicatos, as entidades estudantis não vão lá proteger eles, porque eles estão tentando, inclusive, sobreviver no regresso que a gente teve. Não quero ocupar ninguém, né? Os partidos de esquerda, juventudes partidárias, a UNE, estavam tentando sobreviver num terremoto que veio e ainda não passou, né? E aí eles tinham tempo de proteger secundaristas, né? E mesmo durante as ocupações, escolas mais periféricas, ninguém ia lá ajudar. E era onde mais tinha repressão policial. Raramente iam ajudar, né? Isso é uma outra coisa importante. Às vezes os secundaristas das escolas centrais, que eram mais apoiados, às vezes eles iam lá, levavam alimentos às escolas periféricas, iam lá ajudar na ocupação. E uma outra coisa importante, não foi a maioria dos alunos que ocuparam as escolas, foram às vezes poucos alunos. Às vezes começava com um grupo grande e ia diminuindo, ficavam às vezes, nem dava 10 no final da ocupação, que é das mais longas, né? Então, nós não estamos falando de todos os alunos da escola se politizaram, não, foi um grupo, às vezes, muito pequeno da escola, né? Que esse medo pós-ocupação veio muito por conta do acirramento político, do retrocesso político, e por conta da falta de alguém que apoiasse, que desse guarida, que desse proteção, vamos dizer assim. Tanto que eu falei do autonomismo, né, que foi muito importante na jornada de 2003, nas ocupações, e quando a gente entrevistou as pessoas, nenhum deles estava em coletivos autonomistas, nem coletivo feminista, nem movimento negro, porque esses coletivos foram desaparecendo, foram perdendo a força. E hoje a gente vê, né, as instituições mais tradicionais de esquerda que permaneceram, partidos, sindicatos, entidade estudantil, né, que conseguiram ter uma estrutura que eles permaneceram ao longo do tempo, e foi lá que a gente foi se juntar para derrubar, para ganhar a eleição em 2022, vamos dizer assim. Que, de certa forma, em 2013 foram adversários, e era a forma de organização política que as ocupações, e o autonomismo de 2013 era contra. Então, mudou o contexto político, né? Foram as instituições e organizações que sobreviveram com todos os seus erros, com todos os desacertos, mas é o que tinha. E Lula e Alckmin, né? O Alckmin, que as ocupações primeiro foram contra ele, né? Ou seja, o cenário mudou bastante, né? Eu não sei se foi bem isso que você perguntou, Rosinei, mas o Lula não teria sido eleito se essa parte da juventude que fez as ocupações, que fez o ele não tivesse apoiado o Lula, né? E a gente, eu senti um pouco, a gente às vezes nas nossas falas, né? A gente fala da juventude conservadora, juventude terraplanista, juventude do Red Pill, né? Mas, se a gente for pegar os votos em 2018 e 2022, os jovens votaram mais na esquerda.
Os adultos votaram mais no Bolsonaro. Os adultos de classe média, homens. Entretanto, na eleição de 2018, lá na última semana do primeiro turno, teve um deslocamento das intenções de voto muito grande que foi decisiva para o Bolsonaro ter o número de votos, que foram meninos jovens, homens jovens, que saíram da posição de decisão e votaram no Bolsonaro. Até como reação a ele, não. Tá vendo as feministas essas feministas que não tomam banho, que não deixa pelo no sovaco, elas vão tomar o poder. Então já tinha o Red Pill contra o nome lá, que pegou os meninos. Não é? Não é à toa que foram as meninas que fizeram as ocupações. As meninas são mais politizadas no sentido progressista que os meninos. Os meninos não são neutros ou tendem a aderir à extrema-direita. Tem um recorte de gênero forte aí na juventude. No battery, please charge. Meu negocinho aqui, deixa eu explicar. Mas ainda assim, a juventude é mais progressista do que os adultos. Então, a gente não deve ficar apontando o dedo nos jovens, tem que olhar primeiro o que a gente tem feito ou não tem feito. A gente, nós adultos, né? Outra coisa importante, além do recorte de gênero, a gente tem unidades de geração, no sentido do Mannheim, ele falava que nunca a juventude é única. A juventude, uma geração juvenil, ela vive experiências similares no tempo. Por exemplo, a juventude que viveu a Segunda Guerra Mundial, ou a juventude que viveu a contracultura, né? Ou a juventude que viveu a pandemia da Covid-19. É uma experiência que atravessa toda a geração juvenil. Mas não tem necessariamente uma resposta única. Podem haver 2 ou 3 respostas. Uma Mannheim chama de unidades de geração. Né? E dá o exemplo do século XIX, né? Que diante do pós-Revolução Francesa, a juventude formou 2 unidades de geração. A unidade conservadora e a liberal, vamos dizer assim. Pensando nas jovens de classe média, né? Jovens burgueses. O movimento romântico, o movimento realista. Então, nunca você vai ter uma única resposta necessária da juventude. Normalmente forma unidades de geração. A gente tem uma unidade de geração progressista muito clara, que é essa que participou das ocupações, do Erinão, que lutou bravamente contra o Bolsonaro em 2018 e ajudou a eleger o Lula em 2022. Uma unidade de geração de direita e extrema-direita, majoritariamente de homens, mais classe média, mais branca, enquanto que a outra é mais negra, é mais feminina, é mais trabalhadora, né? E tem uma outra unidade de geração grande que está ainda oscilando, ainda que eu acho que ela tenha diminuído. Me parece que os jovens e os adultos são cada vez mais politizados. Mas se politizar, pode ser isso. Um professor falou contra o criacionismo, cadê o direito de opinião? Vamos lá. Não deixa de ser um posicionamento político, uma ação política. Ainda que perversa aos nossos olhos, quem é progressista, né? Isso é um dilema para a gente. Se a gente tinha um dilema da apatia política, a gente tem um dilema desse acirramento político, desse crescimento da extrema-direita, não só entre jovens, né? Veja o exemplo do Nicolas, né? Bom, eu acho que eu não sei se eu respondi sua pergunta já, né, Jaqueline, junto com a da Rosinei. Talvez sim. Um único comentário, talvez 2, sobre os marcos de transição à idade adulta, eles sempre foram muito mais ideais e representavam muito mais o que a classe média e elite conseguia fazer, o jovem classe média e elite. Chegou um momento que nem eles conseguem mais fazer isso, né? Mesmo porque às vezes nem é interessante você deixar os estudos, né? Você precisa prolongar os estudos e aliar ele ao trabalho, por exemplo. Às vezes os jovens, adultos da classe média alta, eles querem ter liberdade, vou deixar esse casamento, vou voltar a morar com o pai e com a mãe, tem até uma segurança psicológica lá, tem muitos casos, né? Mas para a classe popular, classe trabalhadora, esses marcos nunca existiram, de verdade. Sempre foram mais os ideais, né? Eles ainda permanecem como ideais, como marcos, assim, mas bem realistas, assim. Não sei nem muito o que te dizer sobre isso. Uma coisa que você teria que repensar para escolher melhor. E a família é outro troço interessante, é uma outra coisa interessante, porque numa sociedade da modernidade tardia, como o Bauman fala da modernidade líquida, as instituições começam a se corroer. Escola, universidade, mercado, Estado, previdência social, aposentadoria, elas começam a se corroer, ficar líquidas, a vida fica líquida. E, por outro lado,
instituições tradicionais que permanecem com mais força passam a ser pontos de apoio. Teve uma pesquisa antiga, já em 2004, projeto de juventude, que 2003, 2004, que perguntou para os jovens qual eram as instituições mais importantes para ele. E eles falaram família e religião, família e igreja. Que são coisas pré-modernas, né? Que restou, é o meu que restou, o que os jovens classes populares têm, né? Mas a família também é o lugar do conflito político, do acirramento. Alguns desses jovens que a gente entrevistou mudaram suas relações com a família aceitou a homossexualidade, outras não aceitou, teve um conflito. O cara foi sair de casa, né? A pessoa saiu de casa. Mas, em geral, uma mudança das relações com a família, uma mudança positiva. Foi a tendência, mas não foi em todos. Teve uma menina que ela ficou sozinha. Acabou a ocupação, acabou o coletivo, nenhum partido chamou ela, na universidade ela fica sozinha, chega em casa, todo mundo é bolsonarista. As amigas são bolsonaristas. Ela consegue, pelo menos, ir no psicólogo para tentar se tratar, tomar os remédios. A pessoa está sozinha, né? Então, tem vários percursos aí. A família nem sempre é o lugar da proteção, ainda que só para terminar, a estratégia do governo Lula, que está retomando agora, e também da política social de fortalecer as famílias, é importante, sem querer ser conservador, mas é uma instituição que, fortalecida, orientada, ela dá proteção às pessoas, às crianças e jovens. Mas não pode ser absolutizado, tratado de forma absoluta, né? Porque é o lugar onde há mais violência contra as crianças, dentro da família, das famílias, dentro do mundo privado. Fica contraditório até, né? É o lugar que você tem que proteger, fortalecer, mas ela não pode ter um poder absoluto, né? Porque um pouco do discurso da extrema-direita é esse: a família escolhe, vão proteger a família do professor comunista, né? Então, a ideologia da escola sem partido, né? Ou da ideologia de gênero, né? Também tem que tomar cuidado para não cair nesse discurso. Não sei se eu respondi, mas... Ô, Grupo, eu queria fazer um comentário. Eu fui convidado para dar uma aula, um aulão também na ocupação, e eu fui falar sobre religião. E assim, eu achei que a turma ia recusar, mas eles acharam super interessante, estava lotado e o pessoal discutindo e deu. Então, você vê, aí também entrei sobre o ensino religioso, que eles não tinham noção do que era, né? Mas é interessante, nós temos uma disciplina na PUC, que ela é obrigatória em todos os cursos, a Keline já trabalhou com ela, que é a cultura religiosa. Então, eu fiz duas pesquisas sobre o perfil dos universitários aqui, uma de 90 e outra de 2013. Eu tinha essa percepção, mas a pesquisa confirmou. A recepção era muito menor em 1990 do que agora. Então, eu chego hoje na turma, gente, o que vocês acham de ter cultura religiosa? É interessante, professor. Eu assim, hein? Onde que eu estou? Né? Em 1990, era uma resistência, o pessoal não queria saber. Eu acho que houve também uma mudança no perfil de classes sociais, você teve o ProUni, então você pega uma juventude hoje que ela já é mais religiosa, principalmente muitos, né, evangélicos, pentecostais, né? Agora, uma coisa que eu acho curioso, eu vou passar para o Tiago já já, por exemplo, eu vejo muita juventude nos coletivos. Em ocupações, por exemplo, as lideranças são jovens, né? Eu participo de uma aqui, Paulo Freire, você vê que a liderança é toda jovem, né? Então, o movimento MLB, não confunda como MBL, né? É o movimento Luta para os Bairros, né? Você tem isso. Mas na universidade, eu vejo, por exemplo, um declínio no movimento estudantil. DA, DCE, né? E uma direitização, né? Por exemplo, agora está tendo uma reação, mas eu não vi nenhum movimento, assim, pelo menos posso ter me escapado, né? Com relação ao novo ensino médio. Eu não sei se o impacto, e é muito mais forte sobre a juventude, isso que, né, a Rosinei falou do medo, né, da que a repressão rolou sobre eles, né? Mas assim, eu percebo que em movimentos sociais,
né, você vai ter mais juventude, mas na universidade, que é de classe média, por aí, apesar disso, você tem, né, um declínio. E esses grupos mais à direita ocuparam DAs, ocuparam DCS, né, e as pautas não são mais pautas políticas, são pautas de defesa de interesse deles. Eu vou chamar o Tiago aqui, que tinha levantado a mão e queria fazer uma pergunta. Vai, Tiago. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, ouvindo o Luiz falar, eu lembrei daquele documentário A Revolta dos Pinguins, né? Que é uma revolta do movimento secundarista no Chile. E lá foi interessante porque foi um movimento social que teve ampla capilaridade assim, na sociedade, porque a escola ela exerce um papel fundamental assim, na sociedade, né? Você vê que ela influencia em vários setores. Aqui no Brasil, a gente pode pensar nesses mesmos termos, porque você tem a escola como uma rede de amparo, igual o senhor falou, você tem a escola até como fonte de alimentação através da merenda, né? Aí a minha pergunta era se hoje, analisando o contexto político, né, se você percebe que existe uma possibilidade de uma capilaridade também, né, fala assim em termos de mobilização, caso surja um movimento até contra esse novo ensino médio, porque assim, teve algum movimento, né, contra ele, mas não suficiente assim para gerar um engajamento grande o suficiente, né? Então, me pergunta se com esse novo governo você percebe que isso é possível. Bom, eu vou formular algumas hipóteses aqui, Tiago. Eu não tenho uma resposta pronta, mas a gente vai pensar juntos. A Revolta dos Pinguins é um filme interessante. Ele foi importante para as ocupações em São Paulo, porque algumas escolas... Bom, o movimento contra a reorganização das escolas de São Paulo, ela começou primeiro com manifestações, atos de rua no interior de São Paulo, uma pequena cidade do interior de São Paulo, que vou me lembrar o nome ainda, se eu lembrar eu falo. Muito pelo incentivo do sindicato dos professores. O sindicato dos professores cansou, os alunos continuaram fazendo, ninguém deu bola, ninguém conversou, e já tinha alguns lugares, algumas escolas que começaram a passar esse filme e circular uma cartilha chamada Como Ocupar Seu Colégio, que foi criada pelo movimento Mal Educado, que se originou do movimento Passe Livre, e que é uma cartilha que foi traduzida, né, do espanhol, né, uma cartilha que foi feita por estudantes anarquistas na Argentina, que fizeram um momento de ocupação, que por sua vez adaptaram de uma cartilha dos pinguins chilenos. O movimento da Revolta dos Pinguins foi em 2006 e depois teve uma nova em 2011, que um dos líderes, os pinguins em 2006 e 2011 fizeram um movimento na universidade. Um dos líderes é hoje o presidente do Chile. Só fazendo já uma reflexão, esse impacto político das ocupações que aconteceu no Chile não aconteceu no Brasil do mesmo jeito, né? O movimento das ocupações no Chile elegeu o presidente, teve aquele movimento pela Constituição forte que aconteceu no Chile também, um movimento muito, muito potente, progressista, né? Não foi o mesmo caminho do Brasil, né? E a gente se pergunta por que não, né? Que a gente teve uma resposta da extrema-direita, né? A extrema-direita ganhou no vácuo político, né, das grandes dos partidos, né, no Brasil ganhou um sujeito completamente deslocado e deslocado da extrema direita, né? No Chile foi um movimento autonomista que se organizou e ocupou o vácuo dos partidos de direita e de esquerda, né? Teve um outro sentido, né? E a gente poderia refletir um pouco melhor porque não tenho respostas ainda. O movimento das ocupações no Brasil, em São Paulo e em outros estados, teve uma enorme capilaridade. Em São Paulo, ele não começou na capital, ele começou em Diadema, na Grande São Paulo. Os dois maiores movimentos. O outro grande movimento foi até maior que de São Paulo, foi no Paraná, já em 2016. Ele não começou em Curitiba, começou também na grande Curitiba, que foi em São José dos Pinhais. Depois foi para Curitiba. A mídia e nós pesquisadores iam lá em São Paulo, em Pinheiros, ou no Colégio Central de Curitiba. Mas não foi lá que começou. E foi um movimento muito enraizado nas periferias e nas cidades do interior, não só nas capitais. Teve essa característica muito potente, muito forte, né?
na qual as redes sociais foram importantes, mas também o deslocamento e a comunicação interna dos estudantes. Muitas vezes com o apoio das organizações apoiadoras que eu citei, outras vezes de forma independente. Você perguntou se um novo movimento como esse, quanto novo ensino médio, poderia acontecer. Eu acho que as escolas ficaram um lugar muito mais sitiado que já eram antes. Vamos lembrar da escola sem partido, da denúncia da ideologia de gênero, do avanço das escolas cívico-militares, desse crescimento do controle, contínuo do controle das direções, sobre as eleições de escola, das eleições de escola, né? Pelos governos, secretarias, com diversos mecanismos. Eu vou dar um exemplo, numa escola aqui de Alfenas, a professora de sociologia, que foi minha aluna, a Isabela maravilhosa, estava comentando, os alunos começaram a perguntar dos direitos dos estudantes, direito de manifestação. Ela só respondeu as perguntas, falou, nós vamos fazer uma greve na escola contra o ensino médio. A diretora chamou ela e enquadrou ela, né? E ela ficou apavorada, eu vou perder meu cargo, né? Porque ela não é concursada, ela tem um cargo, e tem essa outra característica, muitos em São Paulo e em Minas, e acredito que outros estados também, pelo menos metade dos professores são temporários. Então, eles têm medo o diretor pode, a qualquer momento, mandar eles embora. É uma forma também importante também, né, de controle. Eu não sei se hoje a escola... E a escola está preparada, os sistemas de ensino estão preparados para reagir mais prontamente a novas ocupações, né? A gente está num momento muito menos democrático que em 2015 e 2016, que já não era muito bom, né? De 2016. Sobre o novo governo, o governo Lula, eu faço essa leitura agora, né? Ele fez um pacto, inclusive um pacto do ponto de vista da educação, com os setores da educação, educacionais, setores privados, as fundações, principalmente, que promoveram o novo ensino médio. Para ficar um exemplo, né? Diversos cargos no MEC foram indicados pelo movimento Todos pela Educação, que é um movimento empresarial que apoiou, e na verdade acho que até foi eles que criaram a reforma do ensino médio, lá o projeto do Temer, que era uma coisa que veio pronto dessas fundações, tipo Fundação Ayrton Senna, Lema e Companhia Limitada. essas coisas aí. E já aproveitando comentar, tem um negócio que a gente fala pouco na reforma do ensino médio, que é o que interessa para essa turma das fundações do setor privado, que são aquelas atividades, os projetos, as atividades fora das disciplinas, que podem ser dados para eles, né? No Paraná, o sistema do Paraná foi com uma ONG, uma fundação, que eles vão fazer a coisa de forma em EAD, né? Esses projetinhos aí, né? É o novo filão lucrativo E o governo Lula fez um acordo com essa turma na educação. Eu acho que não vai ser muito difícil, dentro do desenho do pacto político feito, vai ser muito difícil romper com o novo ensino médio. O que o governo Lula fez? Fazer uma consulta. Não é? E a gente esperava que ele pudesse revogar, mas o Todos pela Educação está lá no EC, no governo, continua. Está no Conselho da Educação. Né? Está na coalizão. Eu acho muito difícil o governo Lula, mesmo sob pressão dos movimentos, que ele recue muito novo ensino médio, por conta das alianças que foram feitas. Isso é realmente uma leitura assim, muito hipotética, viu, Tiago, né? Tiago. Mas eu acho que o grupo, nós estamos caminhando para o fim aqui, porque tem também um compromisso. Se não houver mobilização popular, a gente não vai avançar nada. Veja essa questão dos juros, né? E fica nessa conversa fiada para lá e para cá. Então, assim, eu tenho várias redes que eu participo, eu sempre coloco povo na rua. Cadê as lideranças? Eu escrevi para todos os meus deputados, que são meus eleitos, que eu tenho o WhatsApp, cobrando, cadê, né, as lideranças políticas e sociais? Escrevi para a CUT, escrevi para o MST, escrevi para tudo. Cadê o povo, sabe? Se não tiver pressão... E o próprio Lula, quando esteve em Belo Horizonte, ele pediu, não me deixem, cobrem. A função de vocês, o papel de vocês é cobrar. Agora, a juventude, ela é acossada
pelas redes, por esse sistema de educação, por uma dinâmica de fake news, essa leitura rápida, rasteira, imediatista, que não aprofunda, né? Como professor, estou muito preocupado com a nomofobia, né? Esse desespero que a turma tem de ficar sem o celular. Então, eu chego na sala, a discussão está super interessante, você vê que o tema interessa e o cara foge do foco num minuto e vai e pega o celular e olha a rede. Então, isso, para mim, esse tipo de concepção, ela é séria. Como reverter, como quebrar? Então, é um grande desafio e eu acho que você vai ter que voltar aqui para ajudar a gente a pensar isso, ô Luiz. Mas, assim, eu te agradeço muito, né? Eu acho que você trouxe questões interessantes aí para a gente, né? E eu acho que a gente tem que continuar, né, levantando, né, esses problemas aí. Porque acho interessante, né, as suas pesquisas aí, é a vinculação sempre com a questão da educação, né? Não é nunca pensar a juventude sozinha, não, né? Como é que entram as interfaces aí com processos educativos, né? Acho que agora, do lado aqui católico, né, o Papa Francisco propôs o Pacto Educativo Global, né? Ouvir as gerações, eu dei uma palestra, já não basta ouvir, não. Tem que tornar as protagonistas mesmo, sujeitos desse processo. Não basta ouvir, é que elas sejam sujeitos né, dessa dinâmica aí. Gente, mais alguma questão? Aí o pessoal já comentou aqui, deu os parabéns aqui no chat, aqui agradeceu. Então, Luiz, muito obrigado aí, né, pela sua contribuição ao nosso grupo de pesquisa, e de vez em quando a gente vai te chamar aqui para ajudar a gente a pensar essas questões, tá ok? Obrigado, vai ser um grande prazer. Quem sabe um dia eu vou aí pessoalmente, a gente Ué, toma um é isso aí, café, conversa mais. claro, Por assim é claro. legal também, facilita mais que saber, né? Seu amigo é daqui, né? Ele morava aqui pertinho de casa, o Juarez, né? Ele aposentou, né? Então, eu acho que é interessante isso. Gente, então, vamos concluindo aqui, né? Um grande abraço, um bom final de semana. Está saindo vacina da gripe, então os velhos já estão tudo vacinado, já tomei Covid, já tomei, né, a influenza, né? E temos que nos cuidar aí, tá? Então, gente, muito obrigado. Um grande Obrigada, abraço aí. professor. Eu que agradeço aí a presença e a grande contribuição e essa reflexão. Então, nós podemos compartilhar a sua apresentação, né, Luiz? Então, nós vamos. Pode sim, vai ser um prazer. Ok, então. Então, obrigado a todo mundo aí, gente. Um grande abraço. Tchau, um abraço, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, professor.